Esse projeto tem por escopo a relicitação. É um procedimento de relicitação, em que se distingue, muitas vezes, mencionamos esse procedimento licitatório como uma nova concessão, como um processo de concessão. Aqui estamos a dizer de uma relicitação. Qual o significado disso? Em 2014, como foi apontado aqui, foi iniciada o vínculo jurídico, o negócio jurídico de concessão pela concessionária MS Via, após um procedimento licitatório voltado a esse fim. E, em 2019, a concessionária encaminhou à Agência Nacional de Transporte Terrestre uma carta com um pedido de relicitação. A diretoria da agência atestou a adequação técnica e jurídica desse requerimento. O Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República recomendou a qualificação desse empreendimento para a relicitação, o que foi acolhido pelo então Presidente da República, que assim decretou a qualificação do empreendimento no ano de 2020. Em 2021, foi assinado, então, um termo aditivo entre a concessionária e os representantes da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a fim de disciplinar quais seriam as medidas, as obrigações cumpridas até que levado a efeito esse procedimento de relicitação, que significa o quê? Um esforço com um respaldo legal para se evitar a descontinuidade dos serviços. A administração pública tem se revestido de uma nova moldura legal e institucional que se afasta daqueles conceitos tradicionais e clássicos de autoridade pública e cada vez mais se reveste dos moldes de administração consensual. Não é interesse da agência o exercício desmedido do seu poder de polícia, do seu poder sancionador. Existem diversos aspectos que permeiam as decisões regulatórias e pesam sobre as autoridades reguladoras. Um desses aspectos é a continuidade do serviço público. A Lei 13.448 de 2017, que permite a relicitação, vem ao encontro dessas premissas, a fim de que, mediante um ajuste consensual, exista uma transição, quando reconhecida pela agência, o atendimento dos pressupostos para a relicitação, a fim de proceder uma transição suave entre os operadores dessa infraestrutura, evitando-se a descontinuidade do serviço, que, como foi ressaltado aqui, pode resultar em malferimento à incolumidade das pessoas, pode resultar, sobretudo, em aumento do número de óbitos por acidentes no trânsito, considerando-se a vida como bem jurídico máximo por ser protegido pelas instituições do Estado, sobretudo pela agência reguladora. Esse é um valor que orienta a nossa decisão. Temos hoje a operação da rodovia BR-163 pela concessionária MS Via, num eixo longitudinal de norte a sul, que transcorre de norte a sul o estado de Mato Grosso do Sul. Esse foi o trecho para o qual se autorizou a relicitação. Nos estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental, estudos de tráfego, estudos de demanda, os estudos econômicos que precedem a realização da licitação, decidiu-se, como uma forma mais ponderada e visando ao êxito da operação, a divisão desses trechos, de maneira que trataremos aqui do trecho norte, a que se convencionou denominar Rota do Pantanal, que vai da cidade de Campo Grande, no desdobramento com a BR-262, até o ápice, o limite de divisa com o estado do Mato Grosso. O trecho que convencionamos denominar trecho sul, chamado Rota do Tuiuiu, é englobado em um outro projeto que está em fase de estudos pela agência, e em breve teremos uma audiência pública para a discussão desse projeto que engloba o trecho sul da BR-163, que vai de Campo Grande até o sul do estado, na divisa com o estado do Paraná. Agora, feitos esses esclarecimentos iniciais, eu adentro aos aspectos de configuração técnica e concepção deste projeto. O projeto é concebido com vistas a um elevado aporte
de investimentos que supera a quantia de 4 bilhões de reais, com vistas à ampliação, melhoria da infraestrutura do sistema rodoviário, com foco no cidadão, seja no que tange à infraestrutura propriamente dita, regularização de acessos, passagens, duplicação de faixas, duplicação de pista, implementação de faixas adicionais, passarelas, obras de arte especial e os serviços operacionais, serviços de socorro mecânico, de primeiros socorros médicos, o serviço de gerenciamento de tráfego, todos os atendimentos que são prestados na rodovia com vistas à melhor operação, à fluidez do tráfego e, principalmente, à segurança viária. O projeto também é orientado por princípio de proporcionalidade na mensuração da tarifa, e isso ganha uma importância que se merece destacar. Temos aqui membros do Ministério Público que conhecem bem o alcance e a dimensão do princípio da proporcionalidade na interpretação das normas jurídicas, dos marcos regulatórios, embora não tenha previsão constitucional explícita, referido princípio é abarcado pela doutrina como um princípio constitucional implícito, embora não esteja positivado na Lei de Licitações, foi positivado recentemente na nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, de 2021, de maneira que reflete diretamente nossas obrigações na modelagem contratual, porque os princípios gerais de licitações orientam a concessão de serviço público. A proporcionalidade, então, mediante instrumentos que serão vistos adiante como desconto de usuário frequente, é um objetivo por ser perseguido pela autoridade reguladora no dimensionamento do quantum tarifário. A concessão de serviços públicos tem por efeitos benéficos para a economia regional a geração de empregos, obviamente. Quando é feita a concessão, teremos uma empresa privada a operar a infraestrutura, que precisará admitir quadros técnicos, quadros dirigentes, quadros de apoio para a sua operação, e também o fomento à economia local, mediante o desenvolvimento de diversos serviços de apoio e fomento a determinadas atividades econômicas que gravitam em torno do sistema rodoviário. Inclusive, a arrecadação de tributos pelos municípios que são alcançados pelo sistema rodoviário. Temos, então, a exclusão de determinadas rubricas orçamentárias que seriam destinadas à manutenção desse sistema e o aporte de recursos mediante valor de outorga para a União e também a manutenção do sistema viário em condições adequadas. A decisão por se conceder a infraestrutura não é apenas uma decisão permeada pelas limitações orçamentárias do Estado, do poder público, mas, crucialmente, uma decisão política, que foi decidida pela Assembleia Constituinte de 1987, quando o Brasil assumiu as feições de um Estado regulador. Então, mesmo os serviços públicos, na medida do possível, podem ser operados pela iniciativa privada, nesse caso, regulados pelo poder público, quando o Estado deixa de assumir o papel de prestador de serviços e passa a desempenhar sua função de Estado regulador, daí o surgimento das agências reguladoras. Então, não estamos a dizer apenas de carência de recursos, mas de uma decisão política levada a efeito pelo nosso Constituinte. Temos a previsão de 4,3 bilhões de investimentos, aproximadamente, despesas de capital para ampliação da infraestrutura e 2,8 bilhões em operação ao longo dos 30 anos de concessão para os quais é previsto esse pacto obrigacional. A rodovia, por ser concedida, abrange a extensão de 379,6 quilômetros, tem uma preponderância de veículos leves, e aqui, quando estamos a dizer de veículos leves, isso não significa apenas veículos de passeio, mas veículos de carga de pequeno porte e até veículos coletivos de transporte de passageiros.
temos a preponderância dessa característica de veículos, o que, de alguma maneira, até impacta negativamente a arrecadação tarifária, porque a arrecadação tarifária é proporcional à quantidade de eixos de veículos. O sistema de obrigações contratuais é segmentado em trabalhos iniciais, recuperação e manutenção. No primeiro ao segundo ano de concessão, temos a etapa de trabalhos iniciais, que consiste no restabelecimento, poderíamos dizer, o restabelecimento do sistema rodoviário, aquelas condições mínimas de operação, conservação estipuladas pela ANTT, conforme os nossos novos parâmetros de desempenho. Isso abrange, por exemplo, a recomposição das sinalizações vertical e horizontal, considerada a importância da sinalização para a mitigação do risco viário e proteção das pessoas. Do terceiro ao sétimo ano de concessão, estão previstos os grandes feitos, os grandes desembolsos de recursos para a ampliação do sistema rodoviário e, a partir daí, um ciclo de manutenção estruturada. Como funcionará esse aporte de recursos para o restabelecimento e ampliação a melhoria do sistema? Podemos observar neste gráfico que no primeiro e segundo ano são feitos os desembolsos para os trabalhos iniciais e do terceiro ao sétimo ano temos esse pico de investimentos que abrange quase a metade dos aportes financeiros desempenhados ao longo da concessão. É neste momento, é neste ciclo, nos primeiros anos de concessão, que a sociedade observará as grandes transformações do sistema rodoviário. A partir daí, temos basicamente a manutenção estruturada para a conservação do sistema rodoviário nas condições alcançadas após esse grande ciclo de investimentos. O que não significa o dispêndio de poucos recursos, porque a existência de serviços na rodovia é bastante onerosa. A rodovia em si é um bem público, mas a oferta do serviço rodoviário é um serviço público extremamente oneroso, é caro, é dispendioso manter ambulâncias, manter serviços de supervisão operacional, manter serviços de gerenciamento de tráfego, socorro médico, assistência mecânica, e isso requer o aporte constante de despesas operacionais, também despesas de capital para a criação do aparato técnico necessário para essa desincumbência. Esse é, então, um gráfico que merece bastante atenção e será evidenciado mais adiante. Durante aquela fase, aquele grande ciclo de investimentos, poderemos observar transformações como algumas mencionadas aqui exemplificativamente. 63 quilômetros de duplicações, 84 quilômetros de faixas adicionais em pista simples, 74 dispositivos e interseções, 5 quilômetros de adequação e duplicação, 14 passarelas, 3 quilômetros de vias marginais, uma área de descanso para caminhoneiros, o que vem ao encontro de apelos que sensibilizam as autoridades reguladoras à inexistência de ponto de parada e descanso para condutores de veículos de carga. É uma questão sensível, um fator de risco para a ocorrência de acidentes e, inclusive, um fator de desconsideração, até de desumanidade em relação àqueles que tanto laboram na operação dos nossos trabalhos logísticos para o transporte das riquezas nacionais. Temos também aqui não mencionado 10 passagens de fauna, em observância aos novos dogmas de conservação ambiental, proteção da natureza. Os serviços de operação e atendimento ao usuário englobam um centro de controle operacional, 100% de cobertura de câmeras de circuito fechado de TV, o que é um instrumento importantíssimo não apenas para a agência reguladora, mas também para os órgãos de segurança pública, Ministério Público, órgãos de controle, todo um aparato de apoio a instituições do Estado, para as quais a observação das circunstâncias de fluidez, circunstâncias viárias e identificação veicular são
importantes para a desincumbência de suas atribuições legais. Iluminação em LED nos trechos urbanos, nos acessos, a iluminação em LED em substituição às lâmpadas tradicionais incandescentes, fluorescentes ou halógenas, é também uma inovação que realiza o princípio da conservação ambiental, haja vista o baixo nível de consumo e melhor eficiência energética desses equipamentos. E comunicação sem fio, aplicativo para a chamada de emergência. E também o apoio médico por veículos de características diversas, tipo CID, guincho leve e guincho pesado, para os quais existem tempos distintos de atendimento na via, respectivamente 40 e 75 minutos, e um serviço de atendimento ao usuário. Praças de pedágio. Importantíssimo realizarmos o seguinte esclarecimento, essa é uma questão bastante crucial sobre a modelagem regulatória. Temos previstas 4 praças de pedágio em Jaraguari, São Gabriel do Oeste, Rio Verde e Pedro Gomes. A tarifa teto estipulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres a partir dos estudos econômicos observa valores distintos para cada praça de pedágio de acordo com o seu trecho de cobertura. Porém, é possível que no leilão, possível e esperado, desejável que isso aconteça, a redução de até 14,28% desse valor de tarifa mediante os lances ofertados pelos proponentes. Daí temos as seguintes premissas decisórias. Qual é a razão da limitação desse lance? A agência, imbuída de uma responsabilidade pela execuibilidade do contrato, considera, a partir dos estudos técnicos, que esse seria o valor máximo de deságio para que não se desfigurasse a viabilidade da execução contratual. Não nos interessa praticar tarifas populares que não se coadunem com a execução contratual e depois tenhamos problemas de inadimplemento contratual, cassação da concessionária. Não nos interessa a descontinuidade dos serviços, não nos interessa firmar contratos cujas características saibamos serem inadequadas, serem insuficientes em aporte para o cumprimento satisfatório das obrigações. Daí a limitação desse deságio em 14,28%. Não é algo assegurado, porque não temos como prever o que acontecerá no leilão, até porque as propostas são desconhecidas neste momento, mas a nossa expectativa é de que existam significativos deságios a partir das experiências observadas pela agência em outros leilões. Ocorrendo o patamar máximo de deságio, teríamos, por exemplo, na praça de Jaraguari, o valor de tarifa teto de R$ 14,48, valores referenciados a janeiro de 2022. E, por fim, acontecendo esse deságio em valor máximo, o valor efetivamente cobrado na praça de pedágio seria de R$ 12,42. Instituímos, porém, o benefício de tarifa, o desconto básico da tarifa em 5% para os usuários que aderirem aos meios eletrônicos de pagamento, a famosa tag, a etiqueta afixada no veículo para passagem em cobrança automática. Senhores, quando o poder público, por exemplo, estabelece uma majoração tarifária para o consumo de cigarros, o comércio de cigarros não se tem por propósito, inicialmente, como primeira intenção, aumentar o quantum arrecadatório. No uso de seus meios e instrumentos de extrafiscalidade, o Estado exerce a sobretarifação com o intuito de desestimular o consumo. Políticas de preços podem ser utilizadas como mecanismos de incentivo e desincentivo do comportamento do consumidor. Aqui, no meio de inteligência semelhante, a agência utiliza
um incentivo econômico para que os usuários adotem esses meios de pagamento, e daí teríamos duas consequências. Uma, a economia para o usuário, isso impactaria diretamente no seu bolso, o que é um forte fator de incentivo, e também a diminuição de aglomerações nas proximidades de praças de pedágio, poluição pelas emissões dos veículos e congestionamentos nas praças de pedágio, o que é um fator de diminuição do nível de serviço. Então, esse mecanismo de incentivo visa a melhorar o nível de serviço da rodovia e premiar aquele usuário que aderir a esses instrumentos. Teríamos, então, com esse instrumento utilizado voluntariamente pelo usuário, nesse caso, o valor de R$ 11,80 no exemplo da praça de pedágio de Jaraguari. Um outro importantíssimo benefício por ser mencionado é o desconto de usuário frequente. Temos, infelizmente, esse não é apenas um problema no Mato Grosso do Sul, mas é um problema observado em todo o território nacional. Enxergamos uma verdadeira subversão da hierarquia viária, quando rodovias federais são utilizadas como vias municipais para o deslocamento entre bairros de uma cidade, ou então como vias intermunicipais para o deslocamento entre cidades. Esse é um problema estrutural do país. A União tem uma malha rodoviária deficiente, os estados também e os municípios. É um problema da Federação Brasileira que requer uma conjugação de esforços para a solução. O fato é, a agência reguladora não pode ser insensível aos usuários que sofrem as consequências dessa subversão da hierarquia viária, porque eles efetivamente não são os elaboradores das políticas públicas, não são as pessoas revestidas de poder para a solução do problema, embora legitimados para a eleição de seus representantes. Em vista disso, estabeleceu-se como inovação regulatória o desconto de usuário frequente. Teríamos como exemplo, ali entre a viagem, numa viagem frequente entre Campo Grande e São Gabriel do Oeste, teríamos, por exemplo, em situação normal, sem a ocorrência de nenhum benefício, o valor de tarifa de... Agora, eu não estou conseguindo enxergar, eu peço ajuda dos mais jovens. R$ 19,02. Na ocorrência de 30 viagens, por exemplo, o desconto de usuário frequente é progressivo. Quanto mais, então, imaginemos a situação daqueles usuários que realizam movimentos pendulares ou aqueles que realizam viagens frequentes entre pontos distintos da rodovia em trechos tarifados. Teríamos ali, durante 30 viagens, esse percurso sendo realizado 30 vezes por mês, teríamos o valor de R$ 570,57. Isso, me corrijam, por favor, se eu errar. Se praticada a tarifa teto. Porém, com o desconto de usuário frequente, teríamos o valor de R$ 247,02 durante essas 30 viagens, o que equivaleria a um valor médio de R$ 8,23. Observemos, portanto, o impacto positivo desse benefício atribuído aos usuários que realizam viagens frequentes. É mais um fator implementado pela agência com vistas à observância da obrigação legal de proporcionalidade tarifária. Importantes inovações regulatórias por serem destacadas neste projeto. Uma maior segurança na seletividade dos proponentes, mediante a oferta de deságio. Qual será o critério de julgamento nessa relicitação? Será a menor tarifa obtida, obviamente, a partir do deságio, do desconto na tarifa. O maior valor de outorga, cujos recursos serão recolhidos ao Tesouro Nacional, e a conta de recursos vinculados. Essa conta de recursos vinculados compõe-se de um colchão de contingência para o desembolso de valores para restauração do equilíbrio econômico-financeiro da concessão e para a supressão ou mitigação
de diversos riscos à concessão, como risco cambial, como risco de variação de preços de insumos, que são outras variações, outras inovações regulatórias adotadas nesta minuta de contrato. A agência desenvolveu um esforço para a concepção de um contrato inteligente, um contrato baseado para a sua efetividade e força cogente não apenas nas cláusulas penais, mas no uso de mecanismos inteligentes para a viabilidade e a sustentabilidade da concessão. Um outro fator a merecer realce são as regras claras, objetivas de extinção antecipada. Sofremos no Brasil uma queda abrupta de níveis de investimento causada pela insegurança dos investidores. Temos muitos problemas no país por serem superados, mas a insegurança jurídica é um fator que merece a atenção de todos os poderes, do Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, agências reguladoras, todos aqueles conjuntos de autoridades e instituições que têm capacidade para reverter esse problema e oferecer previsibilidade à condução das políticas públicas e dos negócios nacionais. Investidores se afugentam quando não observam regras claras na condução dos negócios e também na extinção desses negócios. Daí a agência estabeleceu cláusulas objetivas para os casos de extinção antecipada, o que não é, a priori, o nosso objetivo, obviamente. O nosso objetivo é que o contrato alcance seu termo, mas isso pode acontecer até por uma decisão política no futuro, em um contrato de 30 anos, revestido por mutabilidade contratual. Muitas coisas podem mudar, inclusive as orientações da cúpula política, no caso, por exemplo, de uma decisão de encampação dessa infraestrutura. Então, o conhecimento pelo proponente das regras de extinção do negócio é um fator importante para a clareza da sua proposta e formulação de suas precificações. O acordo direto é também um instituto que merece bastante destaque porque atrai para o olhar vigilante sobre a concessão os financiadores. É um instituto que se aproxima bastante da cláusula de retomada contida da nova lei de licitações, embora, naquele caso, se trate da figura da seguradora, aqui estamos a dizer da figura do financiador, porque o financiador precisa enxergar o adimplemento contratual a contento como mecanismo de sinalização para a viabilidade de seus negócios. E, a partir do acordo direto, se possibilita até a administração temporária ou mesmo a subsunção acionária desse negócio, mediante, obviamente, a chancela da agência reguladora. Temos também mecanismos de mitigação de risco cambial, de receita, de insumos. Na hipótese de financiamento mediante o aporte de bancos internacionais, de agentes estrangeiros, o risco cambial, obviamente, é muito visível e previsível, de maneira que esse mecanismo de mitigação de risco é salutar para a segurança e a viabilidade do negócio. O mesmo acontece, obviamente, em relação aos riscos de receita. O comportamento dos usuários em 30 anos é de difícil previsibilidade. Talvez determinadas tecnologias que hoje pareçam ficção científica não mais sejam daqui a algumas décadas. Não sabemos se o fluxo viário daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, será o mesmo observado hoje. Um contrato inteligente em moldura flexível admite a sua permeabilidade, a sua perenidade ante essas alterações das circunstâncias, dos fatos e do estado das coisas. Proporcionalidade tarifária mediante cobrança diferenciada para pista simples e dupla. E os descontos referentes ao desconto básico de tarifa e o desconto de usuário frequente que foram mencionados outrora. Temos também um instrumento que considero particularmente uma das mais importantes inovações de regulação técnica nos contratos administrativos, e aí com especial relevo os contratos de concessão, que é a possibilidade de atuação de verificadores independentes
na forma de organismo de inspeção acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, que é o organismo nacional legalmente incumbido para essa atividade. A importância desse instituto reside no fato de que esses organismos são pessoas desinteressadas, pessoas jurídicas, obviamente, desinteressadas no negócio. São terceira parte, de maneira que isso robustece a sua imparcialidade para a manifestação técnica, para a atestação da conformidade ou não conformidade dos projetos analisados e aprovados pela agência, das obras efetivamente, inclusive dos parâmetros de desempenho. A esse respeito, a agência tem evoluído seus estudos e regulamentação dessa matéria. Temos também mecanismos de solução de controvérsias que vem ganhando cada vez mais destaque na administração pública, a arbitragem como meio alternativo ao litígio, como meio alternativo à ocupação do poder judiciário, e o Disputes Board, que tem uma roupagem mais técnica do que a arbitragem. A arbitragem já é conhecida de todos e o Disputes Board tem em sua composição, em vez de um árbitro, tem um colegiado formado por uma parte indicada pela concessionária, uma parte indicada pela agência e um terceiro figurante indicado em comum acordo pelas partes, esse a presidir o colegiado, cujas decisões terão seus efeitos para a revisão contratual nos casos em que assim apontado. E, por fim, no conjunto de inovações regulatórias, destaco aqui as principais inovações. Temos os padrões de responsabilidade ambiental, social e de governança. Contratualmente, a concessionária deverá observar parâmetros de governança, famoso ESG, Environmental, Social and Governance Practices, com vistas ao cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável indicados pela Organização das Nações Unidas, o que tem o valor jurídico de diretriz para a adoção das políticas nacionais, às quais a Agência Nacional de Transporte Terrestre está bastante atenta. Senhores, como não tratamos aqui de datas fixas, mas essa é uma estimativa do nosso cronograma, de que agora, concluídos os estudos, estamos na fase de audiência pública. Esta é a primeira sessão de audiência pública, a segunda sessão acontecerá na próxima sexta-feira. Após a reformulação, a adequação dos estudos, da minuta do edital e contrato, temos a obrigação de remessa desses documentos ao Tribunal de Contas da União, que é o nosso órgão de controle externo, auxiliar do Congresso Nacional. Após isso, chancelado o modelo pelo Tribunal de Contas da União, a publicação do edital no primeiro trimestre de 2024, o leilão, propriamente dito, a sessão pública do leilão no segundo trimestre e, se tudo correr conforme esperamos, a assinatura do contrato no terceiro trimestre de 2024. Senhores, para prestigiar este parlamento estadual, temos consciência dos anseios desta sociedade, dos parlamentares, das autoridades públicas aqui presentes. Eu convidei o senhor Marcelo Fonseca, que é o gerente de estruturação regulatória e superintendente substituto de concessão da infraestrutura, conhecedor deste projeto, desde a concepção e suas minúcias técnicas, suas especificidades, para tecer comentários sobre a modelagem e parâmetros técnicos específicos. Eu regresso a palavra ao presidente da sessão, ao tempo em que solicito seja endereçada ao senhor superintendente. Muito obrigado pela atenção. Passar a palavra, então, ao senhor Marcelo Fonseca, superintendente substituto de concessão de infraestrutura da NTT. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui presencialmente, aos parlamentares aqui da casa, né, e dessa forma estendendo meus cumprimentos também a todos aqueles que nos assistem aqui, que comparecem hoje à Assembleia e também online pelos canais aqui da Assembleia e do YouTube da NTT. Gostaria apenas de fazer um esclarecimento e apresentar uma ferramenta que talvez seja muito útil aos senhores,
no estudo desse projeto, né, para que possam fazer melhores contribuições mais apuradas, para que a gente evolua e refine esse projeto da forma que a sociedade bem entender. A gente tem aqui um aplicativo, né, é o que a gente chama de Power BI, que ele traz ali várias funcionalidades que detalham um pouco melhor o projeto. Então, esse link aqui ele vai ser disponibilizado aqui na sequência da audiência pública, juntamente também com o arquivo KMZ, que pode ser aberto no Google Earth, para você verificar, né, todo o trecho da rodovia, e lá estarão plotados todos os investimentos que estão sendo aqui previstos, né? Então, só a título ilustrativo, como a gente não consegue comandar ele aqui da mesa, a gente tem ali diversas abas ali em cima, né, de tráfego, em que vocês podem acessar as informações mais detalhadas, saber exatamente qual o tráfego em cada uma das praças de pedágio, na aba de CAPEX, que são os investimentos propriamente ditos, né, aqueles que mudam o patamar da rodovia, a gente tem, então, os valores, né, e isso pode ser restringido ali, inclusive, né, selecionado o período que se quer olhar em maior detalhe, na barra ali inferior. Temos um detalhamento também plotado no mapa de todos os investimentos de ampliação de capacidade, então, onde serão as duplicações. Então, a gente já adianta, por exemplo, o anel viário aqui atual, né, de Campo Grande, ele tem duplicação integral, outros trechos que se utilizou duplicações para complementar investimentos já realizados pela MS Via, vão estar dispostos ao longo de todo o trecho, né, de Campo Grande até a divisa com o Mato Grosso. E também faixas adicionais, né, nos casos em que não há duplicações. Então, tudo isso pode ser verificado, exatamente o interesse de cada um no seu município. Temos também as passarelas, os dispositivos de transposição de nível, né, que são conhecidos como viadutos, né, mas que tem várias configurações ali, com trombetas, diamantes, enfim, configurações técnicas. Se pode verificar cada um deles por meio dessa ferramenta, além de bases de serviços operacionais, os investimentos na própria adequação de bases da PRF, né, edificações da concessão, e em destaque ali como última aba, os investimentos propriamente aqui no perímetro de Campo Grande. Então, trazendo de forma mais sintética, mais resumida e ajudando, então, a que as contribuições possam se amparar nisso. Se houver algo que vocês entendam que não está bem colocado, né, que está impreciso, a gente pede muito que a contribuição posteriormente seja feita pelo nosso canal participante, é um canal eletrônico pelo site da NTT, descrevendo exatamente o que precisa ser melhorado, qual o quilômetro dessa melhoria, para que a gente possa, numa segunda fase, refinar esse projeto. Então, esse é um primeiro estudo que apresentamos à sociedade de Mato Grosso do Sul, com o objetivo, então, de que ele seja ajustado, refinado e a gente possa trazer um projeto definitivo que se adeque a todas as necessidades da região, né, das localidades aqui compreendidas.